Torcida alvinegra, torcedor do Botafogo ligado aqui nesse vídeo do canal Gigante Glorioso. Infelizmente não foi do jeito que nós imaginávamos, né? Acho que foi uma Copa do Mundo surpreendente, de todos os jeitos, em todos os sentidos. Positivamente, na fase de grupos, nem todos imaginavam que o roteiro do Botafogo na fase de grupos seria esse. E ganhar do PSG, eliminar o Atlético de Madrid e ser eliminado pelo Palmeiras é uma frustração muito grande, né? Então acho que nenhum botafoguense imaginava isso. É claro que o jogo de futebol são 11 contra 11, então venceu o melhor. Palmeiras buscou mais a vitória, o Botafogo teve oportunidade, poderia ter empatado o jogo e tal, mas na minha leitura de jogo o Palmeiras foi o time que mais quis vencer. O Botafogo, na escalação inicial, ele abre mão da vitória. O esquema de 3 volantes, para mim, ele não faz sentido. Quando eu jogo com uma equipe igual à minha, que não está num momento tão bom quanto o meu, jogar com 3 volantes para mim não faz sentido. É claro que vai ter gente que vai defender, e também não estou aqui para colocar a culpa no Renato Paiva, não vou fazer isso, seria muita covardia minha, mas a campanha do Botafogo foi histórica. O jogo de hoje, a escalação inicial acho que foi um pouco covarde. Não tinha razão para você colocar um jogador que não vinha jogando. O Danilo não vinha jogando. Então, para mim, a escolha foi equivocada. O time escalado inicialmente não era o time ideal. O Botafogo é melhor. O Botafogo fez uma fase de grupos melhor. O Botafogo tinha que ter entrado para ganhar o jogo. A gente não entrou para ganhar o jogo. E aí vai correr atrás do prejuízo, quando já é muito tarde, quando o relógio corre com mais velocidade, né? Então hoje nem consegui fazer a live pós-jogo, coração estraçalhado, muito entristecido pela derrota que eu não esperava. Até seria mais fácil, né? Estou abrindo aqui meu coração com vocês, não tenho nenhum receio de represália, porque estou falando aqui com a minha família, né? Que é a família GG. Então, confesso, não é soberba, não é salto alto, mas não esperava a eliminação para o Palmeiras. Confesso a vocês. E os jogadores, o Alan foi um dos que falou que lamenta muito pela torcida. Tem que lamentar mesmo. Tem que lamentar mesmo pela torcida. Agora, lamente por vocês também. Lamente por vocês. Porque o Botafogo, ele se não fez um jogo ruim, também não fez um jogo excelente. Então abrir mão de vencer, jogando com 3 volantes, isso me incomoda bastante. A campanha foi histórica. O jogo de hoje, para mim, na minha opinião, não estou colocando a culpa no Renato Paiva, isso seria oportunismo, mas o jogo de hoje foi covarde. O início de jogo foi covarde. O jogo inteiro, primeiro tempo, segundo tempo, o Palmeiras teve mais chances, mas o jogo foi muito igual. São 2 equipes iguais, tanto que o gol sai no detalhe, né? O gol sai no detalhe, o gol do Paulinho, e não estou aqui por mais que eu fale que não esperava a derrota, não estou aqui para dizer que o Palmeiras não tem capacidade para vencer do Botafogo. Sempre tratei esse jogo sem favoritismo, né? Era um jogo igual, era um jogo equilibrado, e o Botafogo, se fosse inteligente, aproveitaria o momento, e o Botafogo não aproveitou o momento. Não aproveitou o momento. Deixou o Palmeiras crescer, deixou o Palmeiras ousar. E aí quem mais procurou o gol durante todo o jogo foi quem mais fez o gol. E aí a gente vai poder falar de algumas situações que deram certo. A entrada desculpa que eu estou resfriado, a entrada do Tuco Corrêa me surpreendeu positivamente, né? O Montoro desenvolveu bem mais uma vez. O Botafogo vai sentir muito a ausência do Igor Jesus, vai sentir, não tem dúvida disso. Agora, infelizmente, não foi uma despedida que a gente queria, né? Com o Igor Jesus brilhando, o Savarino quase não entrou na Copa do Mundo de Clubes. Ele precisa voltar a jogar futebol. Quem sabe o futebol, estando no Brasil, de repente esqueceu no Brasil, volta para o Brasil, reencontra, porque do jeito que está, não está fazendo a diferença, não está desequilibrando, né? Então o Savarino jogou mal os 4 jogos. Teve o passe para o Igor Jesus, mas jogou mal.
mais uma partida abaixo do Savarino. E aí era um jogo para todo mundo tá brilhando, para todo mundo tá com fome, todo mundo com sede, com vontade. E eu não vi esse Botafogo querendo ganhar o jogo mais do que o Palmeiras. Tá? Então o Palmeiras foi premiado, segue na Copa do Mundo de Clubes da FIFA com méritos, porque é uma equipe competitiva. Tá? Não acho que seja melhor do que o Botafogo, mas é uma equipe competitiva. E um treinador que sabe muito bem o que quer. Essa é a diferença do Abel Ferreira, que é um treinador que sabe o que quer, conhece muito bem o seu grupo, sabe o que tirar desse grupo, sabe quando dá um passo para trás. Ele mudou a equipe para o jogo contra o Botafogo porque ele viu que o Palmeiras não estava rendendo. O time do Palmeiras não estava jogando bola. Ele mudou. E o Renato Paiva, que poderia também ter mudado o Botafogo, mas para melhor, não. Ele mantém o esquema de 3 volantes. E por mais que eu... nesse momento, eu não vou fazer críticas ao treinador dizendo que ele é o culpado, nem o jogador A, B, C. O Vitinho perdeu um gol. O Vitinho fez uma Copa do Mundo muito boa. O Vitinho foi um dos bons jogadores do Botafogo nessa Copa do Mundo. O que eu falei antes não é por causa da eliminação que vou mudar o meu discurso. Acho que esses jogadores têm que ser recebidos, têm que ser abraçados. Eles olharam nos olhos dos jogadores do Paris Saint-Germain, do Atlético de Madrid, eles encararam esses caras. Agora, depois de tudo isso, e futebol não tem justiça, galera. Futebol não tem lógica. O Botafogo, né, venceu o PSG, é claro que vai ganhar do Palmeiras. Eliminou o Atlético de Madrid, é claro que vai eliminar o Palmeiras. Futebol não tem justiça. A história do Botafogo é muito mais bonita no Mundial do que a do Palmeiras. Mas não é isso. Infelizmente não é isso. O que ganha campeonato no futebol é a regularidade, é você encarar cada jogo como ele deve ser encarado, cada adversário de uma maneira diferente. O Botafogo demorou a perceber que do outro lado era só o Palmeiras. O Renato Paiva demorou para perceber que do outro lado era o Palmeiras. Não era o Atlético de Madrid, não era o PSG e nem uma equipe semelhante tecnicamente a essas duas. E aí quando ele percebeu era tarde demais. O Botafogo sufocou, o Botafogo teve oportunidade, o Botafogo pressionou, mas aí só 10 minutos de futebol jogado. Então, assim, eu não acho que o Botafogo tenha merecido sair com a vitória, com a classificação mais do que o Palmeiras, tá? Então eu aceito essa eliminação porque o Botafogo deu ao Palmeiras a possibilidade de sonhar com a classificação. Eles vão para as quartas de final, vão sonhar mais um pouquinho e a gente volta para o Brasil. Só que eu acho que a gente volta com perspectivas. A gente volta com perspectivas positivas para a temporada. Não é uma derrota na prorrogação para o Palmeiras, porque o Botafogo sai de cabeça erguida dessa Copa do Mundo de Clubes. Ele sai de cabeça em pé. Ele sai de cabeça em pé. São 4 jogos em que ele teve 2 vitórias e 2 derrotas. Ele sai de cabeça em pé e essa última derrota na prorrogação. Ele sai de cabeça erguida, ele chega no Campeonato Brasileiro como o time que encarou de igual para igual Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. E o jogo contra o Palmeiras, gente, assim como o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Flamengo, tudo pode acontecer, porque são equipes iguais, que se conhecem. Eu não imaginava nada diferente do que um jogo decidido no detalhe. Imaginava até realmente que fosse na prorrogação, para os pênaltis, porque Palmeiras e Botafogo tem sido isso. Muito equilíbrio. Agora, perdemos para o Palmeiras no momento errado, né? Ganhamos vários jogos ano passado, 7 jogos aí, nos últimos 7 jogos perdendo apenas 1. Aí perde no momento que não podia perder, volta para casa, agora tem Libertadores, agora tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro e cria, não vou dizer uma obrigação, mas cria uma responsabilidade muito maior desses jogadores de performar bem nesses jogos de Libertadores. Esse mata-mata contra a LDU. Há uma responsabilidade muito grande e o Botafogo tem que saber disso. E o Renato Paiva tem que saber isso. O Botafogo tem que eliminar a LDU. O Botafogo tem que eliminar a LDU. O torcedor vai esquecer essa eliminação, até porque o Palmeiras não vai ser campeão, né? Então o torcedor vai esquecer essa eliminação com os resultados positivos. Vindo para o Brasil, Arthur Cabral precisa treinar, o Corrêa precisa treinar, precisa pegar entrosamento, o Montoro de repente pode ganhar a vaga de titular de gente que está de preguiça.
é ídolo, joga muito e tal, mas tá preguiçoso, então sai do time. Ninguém tem vaga cativa. Sai do time. E eu acho que o Botafogo precisa contratar mais. Precisa contratar mais, porque esse jogo contra o Palmeiras me decepcionou muito, me decepcionou demais. E por falta de possibilidade, por falta de ter gente para chegar, entrar e decidir o jogo. Então acho que o John Textor tem que olhar para o mercado de novo, né? Ele está estrategicamente se retirando, né? Retirando-se em termos de botar a cara lá do Lyon, pretende aparecer mais aqui no Botafogo, precisa de reforços. Precisamos de um ponta veloz pela direita, precisamos de um jogador para centroavante, porque Elias, Manuel, Juan Cruz, isso aí não vai resolver nenhum problema do Botafogo. Então que essa eliminação para o Palmeiras seja combustível para esse time ganhar títulos, porque o torcedor só vai esquecer essa eliminação com títulos. E é o que eu espero para o Botafogo em 2025. Não acho que o time tenha feito papelão, agora frustrado com a escalação inicial do Renato Paiva, com o comportamento do Botafogo durante boa parte do jogo e com a falta de eficiência. Nos últimos 2 jogos fomos pouquíssimos eficientes. Isso precisa melhorar, não dá para passar 2 jogos sem fazer um gol, né? Não dá para passar 2 jogos sem fazer um gol sendo o Botafogo. Enfim, muito triste, não posso negar para vocês, vontade era nem de gravar nada aqui, nem de falar nada, mas, repito, acho que o torcedor tem que se orgulhar, acho que o torcedor tem que olhar para esses caras como aqueles que desafiaram a lógica no futebol mundial, e eu tenho certeza que hoje o futebol mundial olha para o Botafogo de um jeito diferente. Agora a gente precisa continuar fazendo valer isso. E vai ser na Libertadores da América, buscar no Campeonato Brasileiro, ganhar os jogos, porque agora acabou a Copa do Mundo para o Botafogo. Começa uma nova pré-temporada, porque vai ser quase um novo time. Jair deve ir embora, Igor Jesus vai embora, Bastos não sei se volta a jogar futebol, então vamos lá, é o que a gente tem. Eu confio nos jogadores que chegaram muito, mas tem que chegar mais gente. Porque agora o Botafogo tem que ser agressivo. Se em 2023 uma derrota para o Palmeiras fez com que o John Textor ganhasse tudo em 2024, que essa derrota para o Palmeiras, agora em 2025, também sirva para a gente ganhar tudo esse ano. Temos que ganhar tudo esse ano. Vamos repetir a fórmula. E que seja, mais uma vez, esse choque contra o Palmeiras que faça o John Textor abrir a carteira e dar um time mais competitivo. E que o Renato Paiva possa fazer melhores escolhas nesse segundo semestre no Botafogo. Fico por aqui, gente. Estamos juntos, tá? Tristes, decepcionados, mas também orgulhosos. Orgulhosos porque essa estrela brilhou. Todos invejaram a nossa vitória contra o PSG. Todos. E vai ter time que vai passar vergonha. Vai ter time que vai fazer vergonha. Pode ter certeza disso. O Botafogo orgulhou o Brasil. Mas, infelizmente, por escolhas, não fomos adiante. Agora vamos devolver ao torcedor o que ele merece. Competitividade. Vencer. Títulos. Fico por aqui.